Meu Brasil verde e amarelo, boa tarde. É uma alegria muito grande estar no meio de vocês. Nos enche de energia para lutar por um Brasil melhor para todos. Mas uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante. Eu me elegi presidente em 2018 numa falha do sistema. Tanto é verdade que a minha eleição foi investigada pela Polícia Federal no inquérito aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral na primeira semana de novembro de 2018. Se for possível para a extinção, a gente agradece. Ou então peço para alguém sabotar. Arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer o evento, anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país. Dizer a vocês, uma falha do sistema. O inquérito foi aberto a pedido da então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Inquérito 1361 de 2018 da Polícia Federal. O inquérito relâmpago, porque eles queriam me rotular de fraudador para dar posse a Fernando Haddad. Não conseguiram, mas dentro desse inquérito está a verdade que nos liberta, essa verdade tão temida pelo sistema. Mas acreditem, eu peço, desculpa aqui, eu não sou governador, mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. Essa é uma atitude de canalha, vagabundo que não tem compromisso com o seu país. Quer fazer política? Vá fazer em outro lugar. Vamos continuar. Tão logo eu me reuni com embaixadores em meados de 2022, o então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, pegou esse inquérito, que era ostensivo, e o transformou em confidencial, ou seja, o primeiro inquérito secreto de verdade. E ao transformar esse inquérito em secreto, ninguém mais teve acesso a ele. Eu tive acesso. Mas se eu falar sobre ele aqui, estaria cometendo um crime. E é isso que o Alexandre de Moraes quer, que eu cometa um crime, para dar-lhe alguma razão. O que está lá dentro, prezados profissionais da imprensa brasileira, está toda a verdade de como funciona o TSE. É inacreditável o que está lá. E tudo isso que acontece hoje em dia é em função desse inquérito. E o que acontece? Uma prova outra, fora dos autos. Nós, por qualquer lugar do Brasil que venhamos a passar, uma multidão nos acompanha. O outro lado, que ganhou as eleições, ninguém o acompanha. Em qualquer lugar do Brasil que eu vá, do sul ao nordeste, do sudeste ao centro-oeste, ou a região norte, o povo nos trata muito bem.
Nós podemos ver um dia um time de futebol ser campeão sem torcida, mas presidente sem povo é a primeira vez que nós estamos assistindo na história do Brasil. Falaram que eu deveria passar faixa para aquele cara. Eu não passo a faixa para ladrão. E existem dois tipos de ladrões: o ladrão que rouba o nosso dinheiro, e outro, mais perverso ainda, é o que rouba o nosso futuro e a nossa liberdade. As eleições de 22, aos poucos vocês vão tomando conhecimento, ela foi totalmente conduzida de forma parcial pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Eu não podia fazer nada, não podia fazer live da minha casa, não podia mostrar as imagens do 7 de setembro, não podia associar o Lula a ditadores da América do Sul, não podia mostrar a imagem dele defendendo roubo de celular para tomar uma cervejinha. E outro lado, tudo podia fazer, em especial me chamar de genocida, por própria decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A gente não consegue entender como aquele que, segundo o TSE, perdeu as eleições e arrasta multidões, e o outro que ganhou as eleições e não consegue tomar refrigerante no botequim de qualquer lugar. Se aquela facada que eu tomei no dia 6 de setembro de 2018 por um integrante do PSOL, partido da extrema esquerda, se fosse fatal, Haddad seria presidente da República e eu teria sido enterrado como mandante da morte de Marielle Franco. Essa verdade eles não querem. E na verdade, quando eles falam e fazem gestões para controlar a mídia, eles não querem censurar desinformação, discurso de ódio ou fake news. Eles querem censurar a verdade. Eles não querem que o nosso povo tome conhecimento da verdade de fato. Em meados de 22, fizeram uma cartinha, a cartinha em defesa da democracia. Intelectuais, conhecidos todos nós, artistas, e Lula da Silva assinou a cartinha em defesa da democracia. Lula da Silva, todo mundo sabe, o seu passado ao lado de ditaduras do mundo todo, bem como quando ele criou o Foro de São Paulo em 1990, criou ao lado de Fidel Castro e das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Não se podia esperar outra coisa desse atual chefe de Estado que está aí. Repito, ontem voltei à cena do crime, porque lá em Juiz de Fora, onde levei aquela facada, e eu dei graças a Deus por ele, o nosso pai, me ter dado uma segunda vida e não deixado que a minha filha maior ficasse órfã com 7 anos de idade. Sobrevivemos, vencemos eleições, montamos um ministério nunca visto na história do Brasil, porque eu não aceitei indicações do parlamento brasileiro, geralmente indicações para sugar o Estado em causa própria. Montamos um ministério fantástico e ali começamos a criar lideranças políticas para o nosso Brasil, como aqui presente, aqui em cima, o capitão Tarcísio de Freitas, que esteve à frente do Ministério da Infraestrutura,
e sem ser carioca, e sem ser paulista, se elegeu governador por estado e está dando um tremendo exemplo de gestão pública para todos nós. Muitas outras lideranças fizemos pelo Brasil, mas o sistema começou a se incomodar comigo. E logo no primeiro ano, 2019, foi aberto o inquérito do fim do mundo, o conhecido inquérito das fake news. Eu atrapalhava o sistema. Como? Combatendo a corrupção, não da boca para fora. Aqui do lado, o Porto de Santos dava prejuízo de 500 milhões por ano. Conosco passou a dar lucro de 500 milhões por ano. Para onde ia essa grana? 1 bilhão por ano para o bolso de políticos e de gente integrante do sistema. Se um dia vocês souberem quem mandava em Itaipu Binacional, vocês vão cair para trás. Lá era o filé da corrupção, porque na Itaipu Binacional não era permitido a auditagem pelo TCU. Só com que nós evitamos com fraudes, com corrupção, fizemos obras fantásticas na região ali do oeste de Paraná. Alongamos a pista em 600 metros do aeroporto de Foz do Iguaçu. Começamos e concluímos a segunda ponte com o Paraguai. Começamos a terceira ponte com o Paraguai. E tantas outras obras de infraestrutura para mais de 50 municípios. A gente estava atrapalhando o sistema. Não tinham mais como roubar o nosso Brasil. As estatais passaram a dar lucro. Mas eles tinham que armar a minha saída de lá. Se hoje eu sou o ex mais amado no Brasil, esse divórcio não foi feito pelo povo. Foi feito por parte desse sistema que trabalhou 4 anos contra a minha pessoa. Não tinha semana que eu não era fustigado por uma sentença judicial atrapalhando o nosso governo. Mas vencemos tudo isso. Vencemos a pandemia. Vencemos uma guerra lá fora. O Brasil começou a entrar no rumo e fiz uma coisa que ninguém nunca fez no Brasil. Nós zeramos ou reduzimos a carga tributária de milhares de produtos, entre eles os combustíveis, entre outros o fio de EPVAT, entre outros a diminuição em 30% do IPI de mais de 4 mil produtos. E acreditem, quanto mais nós diminuímos ou zerávamos impostos, mais o Brasil arrecadava. Isso importunava o sistema, porque na verdade eles não estavam roubando mais. Se uniram e começaram o velho discurso que eu queria dar um golpe de Estado. Golpe de Estado usando, como disse o Malafaia aqui, dispositivos da nossa Constituição. E eles, para evitar que eu tivesse chance de voltar, decretaram a minha inelegibilidade. Inelegibilidade, uma delas, porque me reuni com embaixadores. Eu não me reuni com traficantes no Morro do Alemão, como o Lula fez. Esses inquéritos, que dali se derivaram outros em cima de ditas petições, dando amplos poderes. Alexandre de Moraes escolheu seus alvos, como escolheu meu filho Eduardo Bolsonaro. Isso ratificado nos áudios vazados da operação agora conhecida como Lava Toga. Eles tinham que me destruir, porque eles achavam que agindo dessa maneira me fariam, em dado momento, mudar de lado. Eu jamais estaria do lado deles. Preferi o lado mais difícil, o lado do povo brasileiro, porque isso me dá tranquilidade, me dá paz para dormir e me faz orgulhar daquilo que eu fiz no passado.
E se vocês hoje estão aqui, é porque vocês corroboram com o que eu estou falando. Passamos momentos difíceis, cada vez mais, com aquela armação do 8 de janeiro. Quis Deus que eu me ausentasse do país no dia 30 de dezembro. Algo ia acontecer. Eu tinha esse pressentimento, mas não sabia que seria aquilo. Foi um ato, sim, como disse o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Segundo ele, aquilo foi uma catástrofe, ou seja, o momento onde a população se prendeu. E aquilo jamais foi um golpe de Estado. E nós estamos vendo pessoas ainda serem julgadas e condenadas como integrantes de um grupo armado que visava mudar o nosso Estado Democrático de Direito. E eu lamento por essas pessoas presas, mais de uma centena. Jovens mães, idosos, idosas, chefes de família. Hoje nós temos órfãos de pais vivos no Brasil. Essas condenações do 8 de janeiro, nós temos que, através de uma anistia, beneficiar essas pessoas que foram injustamente condenadas. Aqui no carro agora está o deputado federal, que é o relator da anistia da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Dizer a vocês que nós seremos vitoriosos lá. Nós daremos essa anistia, porque só assim nós podemos começar a sonhar com a pacificação do nosso país. No mais, quanto à minha inelegibilidade, eu tenho certeza, essas duas acusações estapafúrdias, sem razão, sem materialidade, será mais cedo ou mais tarde conseguida por trabalho dentro do Congresso Nacional. Quem tem que escolher os seus futuros chefes é o povo brasileiro, e não um ou outro ministro que temporariamente esteja à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Dizer a vocês que nós devemos acreditar no Brasil. Nós não podemos desistir do nosso Brasil. Nós temos, sim, já que sentimos o gosto de uma boa administração, sem corrupção e voltada para o interesse do povo entre 19 e 22. Dizer a vocês que dependemos, sim, e agradecemos a participação externa de algumas pessoas, como Schallenberg, que está aqui presente no carro conosco. Tenho certeza que as eleições de novembro desse ano, nos Estados Unidos, fazendo com que o Trump volte ao poder, será um recado para tiranetes, para ditadores de todo mundo, em especial para o nosso Brasil. Não existe satisfação melhor do que ser bem recebido por todos vocês. Dizer a vocês que isso faz com que nós, políticos de hoje, sejamos diferentes do político de ontem. Até pouco tempo, todos os políticos eram tidos como iguais. Mostramos ao longo dos nossos 4 anos que nós não somos todos iguais. Ao longo do meu mandato, indo para o encerramento, nós voltamos a acreditar no nosso país. Voltamos a conhecer o que é cada poder da República, o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo e o que é o Supremo Tribunal Federal. Dizer a vocês que voltamos a vestir o verde e amarelo com orgulho, a cantar o hino nacional com emoção, a dar valor à nossa família, a conhecer realmente quais são as potencialidades do nosso Brasil. Dizer a vocês que, enquanto presidente, tive um relacionamento o melhor possível com as grandes democracias do mundo, coisa que acontece exatamente o contrário nos dias de hoje, onde o atual governo se mistura, se entrega e se alia a ditaduras de todo o mundo. O nosso Brasil é um país fantástico. Ninguém tem o que nós temos.
Temos tudo para sermos uma grande nação, mas devemos botar freio através dos dispositivos constitucionais naqueles que saem, que rompem o limite das 4 linhas da nossa Constituição. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Acreditemos no Brasil, acreditemos no nosso futuro, e eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa data. Isso nos dá esperança para continuarmos lutando e fazendo com que o Brasil volte à normalidade num rápido espaço de tempo. A todos da Paulista, de São Paulo e do Brasil, meu muito obrigado a todos vocês. Momentos como esse são ímpares em nossa vida. Obrigado, Malafaia, Tarcísio, Schallenberg. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Gaia, Magno Malta, Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado a todos vocês. O Brasil é nosso. O Brasil será livre. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. Absoluto. Fiquem em silêncio, por gentileza. É isso que Moraes deseja para o nosso país. Mas o que ele reverteu foi milhões de brasileiros na rua dando um grito pela nossa liberdade. O ministro Alexandre de Moraes deveria ser chamado de mimado de Moraes. Porque se você fala contra ele, ele te coloca na cadeia. Se você fala algo que ele não gosta na internet, ele derruba a rede social. E se você usa, ele te multa na rede social. A covardia é a maior arma do tirânico. Mas se tirar a toga do Alexandre de Moraes, não sobra nada. Com o seu pulso firme, ele condena uma mulher por 15 anos de cadeia, porque escreveu "Perdeu o Mané" em uma estátua. Mas com o seu pulso frouxo, ele não tem a mesma coragem de combater o crime organizado como a organização criminosa, o PCC. Com o seu pulso firme, ele derruba redes sociais de parlamentares, porque ele discorda da sua opinião. Mas com o seu pulso frouxo, ele não vai atrás daqueles que têm mentido, que têm manchado a imagem do nosso país, como Luiz Inácio Lula da Silva. Com seu pulso forte, ele multa pessoas que usam VPN e usam Twitter. Mas com seu pulso fraco, ele não consegue impedir sinal de celular nos presídios do nosso país. Ele, com seu pulso frouxo, nunca fez nada contra o seu colega de Suprema Corte, Gilmar Mendes, que afirmou, e eu concordo com Gilmar Mendes, que o PT instaurou uma cleptocracia no Brasil. Nada fez contra ele mesmo, que disse que o PT roubava milhões. Eu, por muito menos, estou sendo perseguido porque eu chamei o Lula de ladrão. Eles me propuseram um acordo. Ou você deleta todos os vídeos que você chama Lula de ladrão, ou nós iremos seguir com o processo. É claro que eu disse não, porque eu não me curvo a ditador de toga e irei de 9 dedos. Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse que pressão nenhuma irá funcionar. Cada homem decide o legado que quer deixar aqui nessa terra. Pelo visto, Pacheco escolheu da covardia. Os homens do passado teriam vergonha de você, Pacheco. Os homens do presente sentem vergonha de você, Pacheco. E nós asseguraremos que os homens do futuro também sintam vergonha de você, Pacheco.
paute o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, seu covarde. E o resto nós faremos nas ruas, faremos nos plenários e no Congresso. Será a primeira vez em 200 anos que nós iremos impeachment o ministro da Suprema Corte e começaremos com Alexandre de Moraes. Uma pessoa que não teve um voto não pode decidir a nossa liberdade e o futuro dessa nação. Eles se vestem com uma embalagem de democracia e Constituição. Mas quando que Moraes ou Pacheco aplicaram o artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo? E por fim, se o presidente Lira deseja ter os votos da direita para o seu candidato à presidência da Câmara, que paute ainda esse ano a anistia para os presos políticos. Se um bandido é descondenado e assume a presidência da República e tem a sua liberdade, quanto mais baderneiros também merecem ter a sua liberdade. A todos os presos políticos, desde Daniel Silveira, aqueles que recentemente estavam na cadeia, como Felipe G. Martins, e as várias famílias que estão sofrendo, porque os seus familiares estão injustamente com penas desproporcionais na cadeia, por mera vingança jurídica de Moraes, a quem é de direita. Nós queremos dizer para vocês que vocês não estão sozinhos e que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Período de tempo são mais demoradas, diante do que viram. Olá Augusto, obrigado aí mais uma vez. A gente continua firme aqui, independente de qualquer tipo de perseguição. Eu acho que a gente precisa ter coragem, como eu disse. Eu acredito que os ventos estão mudando. São 31 senadores que já se posicionaram. Na Câmara, eu não tenho um número aqui exato, mas já é uma boa quantidade de que já se posicionaram a favor também do impeachment de Moraes. Eu tenho diariamente colocado o nome dos senadores nas redes sociais, pedindo para as pessoas irem até suas redes sociais. Já temos resultados quanto a isso, diversos que não tinham ainda se posicionado, estavam indecisos, se posicionaram. Tivemos aí agora 31 senadores, e eu acredito que mais deputados também começarão a compreender de que hoje a perseguição é contra nós da direita, mas amanhã pode ter certeza que pode ser contra qualquer um. Afinal de contas, o próprio PT, no seu Twitter, já disse que Alexandre de Moraes era golpista, era criminoso, que estava envolvido com corrupção de uma empresa de 4 milhões de reais. Isso está no Twitter até hoje. Eu ia falar para você acessar, mas não tem como, né? A nossa democracia não permite você acessar aí o X ou o Twitter. Mas, de qualquer maneira, isso é de que o PT era um inimigo, ou até então, do Alexandre de Moraes. Então, os ventos mudam, as pessoas estão começando a compreender que, por fato, ao ministro Alexandre de Moraes os crimes, e espero que mais se juntem a favor da liberdade contra Moraes. Adalberto Piotto, sua pergunta, Piotto. Nicolas, deputado, boa tarde ao senhor. Parabéns pelo discurso, pela manifestação, pela forma clara com que se expôs. Eu vou nesse ponto também. Qual é exatamente o trabalho da segunda-feira? A gente sabe que, obviamente, isso ganhou um corpo agora. A data da segunda-feira tinha a ver justamente com a manifestação do 7 de setembro, gigante na Paulista, vazia na esplanada dos ministérios. Isso é sintomático, eu vi que você inclusive postou isso nas suas redes sociais. A minha pergunta é, objetivamente, o que se faz na segunda-feira para conseguir angariar esse apoio rapidamente e, claro, aproveitar esse momento, essa onda que você disse que já começa a surtir efeitos? Boa noite, Piotto. Nós da oposição já reunimos juntos com senadores e deputados para amanhã não, na segunda-feira, estar horas da tarde, para assim protocolarmos o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Ou isso será feito na segunda ou no mais tardar na terça-feira, porque demais outros senadores também chegarão para poder dar corpo a isso. Então, a pressão agora, de fato, para mim, ela é do ministro Alexandre de Moraes e também no Pacheco,
Estamos estudando uma outra possibilidade também, regimental, mas eu acredito que a pressão de fato precisa vir da população, precisa ser uma pressão onde eles de fato sintam que o povo brasileiro, em sua maioria, precisa ser ouvida. E como eu disse, a pressão em cima do Pacheco, afinal de contas, ele pautando isso, o resto do trabalho cabe ao povo brasileiro. Eu não tenho dúvidas que diversos deputados na época do impeachment votaram por pressão popular, nem sabiam o que era crime de responsabilidade fiscal, pedalada fiscal, mas sim porque era um movimento político-jurídico. Então, eu aqui o próximo passo é esse, estarei desde segunda-feira em Brasília e vamos atualizando, né, a cada um para que a gente de fato não deixe aí a peteca cair nesse sentido. Na CCJ também, a presidente Caroline Detoni irá pautar sobre a anistia, né, dos presos políticos e assim cada um de nós vamos caminhando. Eu já adianto, como presidente da Comissão de Educação, não vou pautar absolutamente nada de interesse da esquerda ou de qualquer deputado que não seja aliado ou que seja favorável ao pedido de impeachment de Moraes. Se eles gostam da censura, então um pouquinho de censura lá na comissão também, eu acredito que eles irão gostar, né? Tem que ser coerente. Então, da minha parte, como presidente da comissão, pode ter certeza que eu não irei pautar nada sobre eles, para que eles sintam um pouco e comecem a compreender de que a censura ela não faz bem para nenhum dos lados e que nós queremos liberdade. Ana Paula Henkel faz a próxima pergunta. Diga lá, Ana. Nicolas, parabéns pelo discurso muito forte e necessário para o dia de hoje. Eu vou passar a bola para você, Nicolas, de uma pessoa aqui do chat, da Geraldine Bosco, que disse o seguinte: Ana, respondendo ao e agora? E agora a gente faz o quê? Vamos pressionar os candidatos a prefeito e vereador, principalmente do PSD, que é o partido do Rodrigo Pacheco. Pendurar a plaquinha de traidor em cada candidato. O que eu queria te perguntar e para você passar a sua opinião, Nicolas, você que entende muito bem de história, democracias e repúblicas, a importância da gente alimentar essa força política de dentro para fora, nas cidades, nos condados, nos bairros. É claro que Brasília é importantíssimo no momento como esse agora que nós estamos pautando o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas olhando para um futuro, e você representa muito esse futuro que a gente quer no Brasil, qual a sua opinião e seu conselho em relação a essa fortificação nas bases no interior? Olha, o PT ele chegou à presidência sem nenhuma prefeitura. Isso é um ponto claro que deve deixar claro aqui de capital, né? Mas nós sabemos que durante muito tempo nós não nos envolvemos nas políticas municipais. E isso deixou um vácuo muito grande que foi ocupado pela esquerda. E eu fui vereador durante 2 anos, consegui de fato fazer uma projeção nível estadual e nível nacional, e hoje consigo ser uma voz para as pessoas dentro da Câmara através do meu trabalho que eu fiz como vereador. Então a eleição municipal ela é muito importante porque nós ocupamos um espaço. Realmente as pessoas iam para votar nas eleições municipais e pegava o primeiro papel que estava no chão. Então a gente precisa compreender de que todos os espaços, principalmente aqueles que são de vereador e de prefeito, faz muita diferença na hora da política local, até mesmo porque o que eles não conseguem passar no Congresso, eles colocam nas instâncias menores e vão tentando colocar ali diversas questões que atacam a nossa fé, os nossos princípios e valores nas câmaras municipais. Então é extremamente importante. Eu estou levantando diversos candidatos em todo o Brasil. Em Belo Horizonte, por exemplo, tem o Bruno Engler para prefeito, para vereador o Pablo, que eu tenho apoiado lá também. Aqui no Rio de Janeiro tem o delegado Ramagem, em São Paulo, o vereador Felipe, enfim. São diversas pessoas que eu acredito que a gente precisa, de fato, levantar para que a gente tenha vozes também locais. E é muito difícil, Ana, em locais mais distantes da capital, e eu tenho visto isso, tenho rodado o Brasil inteiro, de que a velha política ainda continua. Mas para você que está me assistindo aí, talvez seja candidato a essas eleições municipais, não desista, porque a sua voz faz muita diferença. Um homem que pregava no deserto, comia gafanhoto com mel, era considerado um louco, morreu
E hoje eu estou falando dele aqui porque o sacrifício dele foi extremamente importante, que é João Batista. Então você nunca sabe a extensão da sua influência. Então não deixe de entrar na política, de dedicar, porque eu não tenho dúvidas que as prefeituras e câmaras municipais serão importantíssimas para o futuro do nosso país. Não somente para eleições. A sua voz faz diferença na vida das pessoas. Mais uma pergunta, deputado, agora do Silvio Navarro. Boa tarde. De uma forma muito breve, o presidente da República, que é um ladrão, a quantas anda o teu processo por ter dito que o Lula é um ladrão? Olha, primeiro eles me ofereceram um acordo para deletar todos os vídeos que eu falava que o Lula era ladrão, e caso eu fosse postar novamente, eu tinha que cortar a parte que eu chamo de ladrão, né? Bem-vindo à República Popular Brasileira. E pagar ainda uma multa de 10 mil reais. Obviamente, eu não aceitei e foi solicitado agora 15 dias para eu explicar o porquê o Lula é ladrão. Eu confesso que eu faço questão de ir pessoalmente no gabinete do ministro e vou entregar ali todas as provas da Lava Jato, vou entregar ali as 3 sentenças nas 3 instâncias, vou levar mesmo, no papel assim, ó, e vou entregar para ele. Eu falo, olha, aqui estão as decisões, aqui estão todas as falas que o próprio Alexandre de Moraes disse que o PT roubou bilhões e que se tivesse economizado esse dinheiro e colocado para poder construir presídios, o Brasil não estaria assim. Vou colocar a frase também do Gilmar Mendes, que diz que houve uma cleptocracia no Brasil. Colocar as falas das pessoas que já chamaram o Lula de ladrão, porque eu não fui o primeiro a chamar o Lula de ladrão, até mesmo porque eu não estou podendo falar que o pipoqueiro faz pipoca. Então, para mim, é nesse ponto que está o processo, e confesso que estou disposto a enfrentar qualquer desafio que seja, porque podem me chamar de qualquer coisa, menos de covarde. Ô, deputado, e